frente, né? Ó, estamos ao vivo. Começando mais uma live do Subsolo, quarta-feira. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu sou o André Bortolai, não posso falar que eu não sou tecladista. E eu sou do Insolitary, eu toco com o contrato Blacktooth, eu toco com o Unicode, eu já fiz um monte de barulho por aí. Eu vou ter que ficar fazendo assim pra ver quem que perguntou se entrou, vocês vão ter que ficar vendo minha cara feia. Bom, então eu tenho uma coluna no Subsolo e essa coluna se chama de Músico para Músico. E essa coluna fala sobre comportamento. Olha o pessoal entrando aí, ó. Coronel Gervásio. Olha o Maicon. Senhores, estamos online. Vou fazer musiquinha para vocês irem entrando aí. Então vamos começar falando aí da coluna, né? Então, o Subsolo é um portal gigantesco, vocês já estão acostumados. E a minha coluna dá diquinhas para banda, de músico para músico. E essa coluna eu costumo falar aí problemas, né? A gente, até onde não tem problema, a gente inventa. A banda é um poço de problema. E tudo quanto é relacionamento tem um monte de pepino para descascar, né? E banda não podia ser diferente, ainda mais com geralmente 4, 5, 6 pessoas. Imagina o tamanho do problema. Então, uma das coisas que a gente menciona muito em banda é convivência. Então, convivência não é uma coisa muito gostosa, né? Dependendo do tipo de amigos que você tem na banda, não é muito legal. Então, essa coluna visa ajudar as pessoas a lidar com esses problemas de uma maneira não desgastante. É claro que nem sempre a gente consegue, afinal de contas não tem receita de bolo para isso. Pô, o telefone tá longe, cara, eu vou ter que ficar procurando. O Giovanni, o cara vem de lá da Inglaterra pra encher o saco aqui, meu, qual é? Tá, desculpa, claro, tô desculpado só dessa vez. E eu tenho que atender um pedido muito importante nessa live, que é pro pessoal do Mardita, que eles pediram para todos os exemplos ruins eu usar o Mardita. Ou seja, eu vou usar o Mardita em todos os exemplos, eu acho. Então, o Mardita é uma banda daqui de São Paulo, que eu tenho a honra e glória de estar produzindo. E pô, os meninos são bons, só que eles são uns lixos de pessoa, né? Então, quando você tem uma banda com 5 lixos de gente junto, não dá muito certo, né? Então, o Mardita ele é um exemplo de amigos que montaram banda, né? E existe o outro caso, né? Existe a banda que você entra e se torna amigo das pessoas. E aí, pô, é só falar de Mardita que os caras começam a aparecer, né? Olha o Didi entrando aí. Então, o Mardita tem essa característica, os caras juntaram os amigos e montaram banda. E o que será que é mais legal, né? Você ter a banda de amigos ou você se tornar amigo depois que já está na banda? É uma coisa complicada. Ah, vou chegar lá, mano, Maicon. Vou chegar lá sim. E aí, quando você tem amigos, você está na banda e se torna amigo das pessoas, de repente é um laço muito diferente de você já ter amigos e montar a banda com eles. E a liberdade que você tem para falar as coisas dentro da banda pode ser diferente. Cara, como produtor, eu comecei tem uns 10 anos que eu estudo produção musical e eu comecei a estudar produção musical para trabalhar com as minhas bandas. O interesse inicial foi justamente trabalhar com as minhas bandas. Então a ideia de estudar produção, de aprender
aprender a fazer esse processo demorado, processo chato, que nem sempre a gente entende como que é, veio para ajudar, especialmente em Solitary, é a banda que mais tinha essa necessidade. Não é muito fácil de trabalhar com metal no Brasil, a gente sabe disso. Então, eu já trabalhei com outros estilos, né? Já toquei sertanejo, já toquei rock, mas metal é o que eu gosto de fazer, né? E não é tão simples assim de produzir. E aí você encontrar estúdios que estejam dispostos a fazer e que caiba no nosso bolso é realmente complicado. Então eu comecei a estudar e pouco a pouco montando o estúdio. Tem bastante coisa para fazer ainda, mas a gente está melhorando. Olha lá, Andrezão, meu rei. Pois é. E aí o caminho da produção musical ele é infinito, né? A gente nunca termina. É uma coisa que vai estudando e melhorando, piorando, melhorando, se adequando. Não existe caminho perfeito, né? E isso é muito parecido com o que a gente faz em banda, né? Banda também é assim. Você começa com a banda e acha que está tudo bem, de repente não está. Então tem uma série de detalhes a serem trabalhados nas pessoas para que a banda funcione de maneira adequada. E como eu estava falando de amizade, que o Mardita tem esse exemplo aí, até deixar o logotipo do Mardita aí tem inflado. A gente não tem muito como medir o que é mais interessante, né? Se é ter a amizade antes ou se tornar amigo depois. Mas você tendo os seus amigos antes, talvez a liberdade de falar algumas coisas seja um pouco podada, né? E esse ponto é muito interessante dentro do Mardita. Então, cumprindo a promessa, eu estou usando o Mardita de exemplo mesmo, porque os caras têm uma amizade de muito tempo. E aí, quando tem que falar as coisas, eles falam na cara mesmo, e às vezes isso gera mágoazinha e tal. Um tem medo de falar alguma coisa pro outro, não, já desce o sarrafo e resolve ele mesmo. Isso é legal, né? Mas quando você entra numa banda que você não conhece ninguém e faz amizade depois, talvez esse processo seja um pouco mais fácil, né? Você ter esse contato, ter como falar com as pessoas, não ter vínculos anteriores, pode ser um puta ponto positivo aí. Vou fazer cronograma do que eu vou falar, né? Senão não tem jeito. Então, questão de bandas e produção, eu estava falando de problematização de banda, são as coisas importantes. É lá, o Dark New Farm também, formada por amigos. Sim, as coisas vão se acertando ao longo do projeto, mas tudo tem a ver com a liberdade de convívio, de contato, como que as pessoas se comunicam, né? As amizades são diferentes, assim como as bandas são diferentes. E um ponto que eu pensei em frisar muito nesse bate-papo é que, independente da banda que você tá, você tem que ter uma identidade, você tem que saber como se comportar, porque cada grupo reage de uma forma, não é uma coisa normal, né? É uma coisa padronizada, não existe receita de bolo para convívio. Então, por exemplo, você entra numa banda e você tenta colocar os seus costumes dentro dessa banda. E não é uma coisa errada, se a gente parar para pensar, não é uma coisa errada se você sabe que dá certo, né? Se tal maneira dá certo, você tenta colocar as coisas do seu jeito. E nem sempre isso é bem aceito, porque a banda está acostumada a trabalhar de uma outra maneira. Isso é aí que entra o não ter receita de bolo. É uma coisa extremamente complicada. Você trabalhar com pessoas é sempre assim. Então, cada grupo absorve de uma forma as suas críticas, absorve de uma forma as suas ideias, cada grupo rebate as suas ideias de um jeito diferente. Então, tudo isso tem que ser moldado em quem fala e em quem escuta, né? Não tem muito um padrão. Olha lá, o Olis foi formado por amigos, é mais do que amigos, né? Irmãos. Pois é, os caras arrumaram confusão. Esse convívio aí realmente é mais difícil, né? Um convívio mais complexo. A vantagem é que se um xinga a mãe do outro é a mesma. Então tem essa vantagem aí. Bom, aí a parte de comportamento em grupo, que eu costumo mencionar direto,
Em quase todas as colunas, até agora foram 30, né? Foram 30 temas aí elaborados. E em quase todas as colunas eu costumo dizer lá no rodapé, né? Se você não for um cara chato, se você souber ser uma pessoa legal, tudo é melhor aceito. Então, eu costumo pregar muito essa mensagem, né? Você tem que ser uma pessoa bacana, tem que demonstrar os seus interesses de uma forma aberta, clara e sem atacar a liberdade do próximo, né? Isso aí eu acho que não é só em banda não, mas a gente pensa muito nisso em banda. E dos temas que eu falei até hoje no subsolo, eu acho que eu posso separar alguns para dar uma esmiuçada aqui, né? E aí, falando nessa parte de convívio, a primeira coluna que eu escrevi para o subsolo, né, o primeiro tema que eu resolvi abordar quando o Michael me convidou para redigir essa coluna, foi a questão de ter ou não um líder, né? É muito difícil você, voltando naquele assunto de que os grupos assimilam e absorvem de formas diferentes as suas ideias, é muito difícil você eleger alguém para liderar. E pior, se você for eleito, como fazer, né? Como que você vai liderar essas pessoas sabendo que a absorção das críticas é diferente de cada um, sabendo que, de repente, essa banda que você entrou e foi eleito um líder, você não conhece tão bem assim o perfil das pessoas, que pode acontecer. E o Coronel Gervásio. E aí você, para liderar, para você ter essa postura de líder, esse cargo dentro da banda, tem que ser muito bem pensado. Tá? Então, a decisão da banda em ter ou não um líder vai refletir diretamente na pessoa que for eleita. E é complicado dos dois lados. Né? Você, entre aspas, ali, dar ordens e receber ordens é muito complicado. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí, que tem banda, que já viveu essa experiência, sabe que você fica amarrado, você não sabe o que fazer de verdade. Então essa coluna tentou demonstrar, né, casos onde o líder age e o líder não existe. E como quase todas as colunas não tem uma postura fechada, porque não tem como fechar uma postura. Então, pela minha experiência, assim, se você tem um grupo de pessoas muito, eu não quero usar o termo submisso, mas são pessoas que de repente não têm muita atitude, não sabem muito bem o que fazer, estão um pouco perdidas, pessoas que esperam muito, né, receber ordens para agir. Então, esse é um cenário que você precisa ter um líder. Você tem que ter um cara que chega e fala, ó, vamos fazer isso, e vai e faz. Agora, se você tem uma banda extremamente proativa, pessoas cheias de ideias que vão colocando a sua identidade nas decisões da banda, aí realmente é interessante. Ter líder vai ser muito de acordo com a banda que a gente está trabalhando. Então, com a minha experiência de banda, eu acho que, por exemplo, o In Solitaire. O Solitaire é uma banda que todos opinam muito. Né? Existem muitas opiniões. E por bastante tempo houve essa questão dentro da banda e tipo, porra, quem vai ser o líder? Vai ter líder? Ah, eu quero que tenha. Eu não aceito um líder, entendeu? E essas divergências culminaram que, no fim das contas, a gente tem um líder, né, e ao mesmo tempo não tem. Então não tem como eu colocar um cenário desse numa coluna. Né? Não tem jeito de eu escrever uma coluna falando que na minha banda nós temos 50% de liderança. Não existe isso. Então realmente é um caso complexo. Olha o Didi solando na pausa aí, ó. Cara, essa questão ditatorial realmente é difícil. Né? E usando o Mardita de exemplo, o Mardita, eu sei que começou com uma proposta um tanto quanto ditatorial, porque o líder da banda, o idealizador da banda, já tomou a postura de líder de uma forma benéfica. E assim, para quem não sabe, o vocalista do Mardita, que é o dono do Mardita, o líder da banda, ele é o vocal do In Solitaire também. E essa postura de líder dele
é totalmente benéfica, porque como o projeto foi idealizado desde o início, as letras escritas todas por ele, ele sabe o que ele quer. Né? Então esse cenário de líder é muito legal, muito bacana. É um cenário que o cara dá as cartas do jogo, né? E joga quem quer. É uma coisa muito optativa, né? Que é diferente de você ter uma banda e de repente, agora o fulano vai mandar em você. Não é isso que tem que acontecer. Né? É uma situação completamente diferente. Claro, manter integrante. O Michael colocou um ponto aí muito crucial na situação de banda, né, de convívio, de manter o integrante ou não. Então, nada segura integrante na banda quando o cara começa a se tornar uma âncora. Né? Então, qualquer pessoa que prende a banda num lugar, não adianta nada estar ali. Né? Então, uma outra coluna que eu coloquei, foram duas na verdade, foi a de número 4, 3 e número 4. Né? Logo no comecinho da história de músico para músico. Entrada e saída em banda. Então, geralmente a entrada é uma festa, né? Pô, entrei na banda, não sei o quê. Então, você entrar numa banda é fácil. Eu quero ver se manter. Quero ver dar pra banda aquilo que a banda quer e precisa. Né? Entrar na banda é legal, o amigo entra, né? É um negócio bem tranquilo. Mas, olha lá, história metálica, demissões, sim. Entrar na banda é legal pra caramba. Você telefona até pra tua avó, entrei na banda do fulano. E isso é uma coisa legal, é gostoso de acontecer, só que aí você, em curto prazo, precisa demonstrar o seu interesse pela banda, demonstrar a sua expertise com o seu instrumento, fazer o que a banda precisa que seja feito. Né? E sair de uma banda, né? O quão difícil é sair de uma banda. Então, Giovanni colocou aí a entrada de tentativas de banda, né? É diferente de entrada. Você fez tentativas de banda, tentativas de montar bandas. E existem perfis de pessoas que, assim como eu mencionei do Briani, né, que idealizou o Mardita, tem muitos perfis que o ideal não é a pessoa entrar numa banda, e sim formar uma banda. Né? A pessoa criar a banda e falar, olha, esse é o meu projeto. E isso acontece. As carreiras solos dos músicos grandes aí deixam isso bem claro. Nem sempre a carreira solo se torna o carro-chefe. Muitas vezes a carreira solo ou abre portas ou mostra uma faceta diferente do músico. Então, no caso que o Giovanni mencionou aí, a ideia do músico solo. Né? Você tentou diversas vezes e as ideias nunca bateram. Né? E existe pensamento certo ou errado. Existem pensamentos que simplesmente não coexistem. Então, de repente, você monta a banda com alguns amigos que só servem para beber com você. Não são amigos que servem para trabalhar em banda. E banda é um puta relacionamento chato. Né? Vamos combinar que tem que ter muito amor envolvido com as pessoas ali para você manter a... foi sincronizado, cara. Foi que tem que ter amor envolvido sobre um coraçãozinho ali. Foi muito bonitinho isso. Lá, você entra numa banda, pô, Didi, mas daí de repente o problema é você, né, cara? Você entrou na banda e tudo parou, e de repente você passava desodorante. Mas o negócio é assim, cara, você entra numa banda, você tem expectativas e a banda tem expectativas. Então, se um dos lados não cumpre, não tem jeito, né? É impossível de dar certo. Ah lá, o Yuri, eu desisti. O Yuri chegou a fazer show com o Solitário, ele foi baterista. Então, foi muito legal essa época. Mas você não desistiu, Yuri. Você simplesmente seguiu outro caminho. Então, o tecladista era eu, viu só? Mas a ideia do Yuri, por exemplo, o cara seguiu outro caminho. Esse é um tema que eu abordo muito nas colunas, né? A pessoa ter vida independente da banda. Então, houve colunas que eu mencionei banda e família, outras que eu falei de banda e trabalho. Então, teve um caso aí, eu não me lembro o ano, mas foi uma das vezes que o Exodus veio pro Brasil, que o Steve Souza estava trabalhando e não pôde fazer a tour.
E isso acontece, cara, isso acontece. Você tem um trabalho e você tem que seguir o teu trabalho, não tem como manter a banda, né? Seguir rotina de ensaio, esse monte de coisas. Ah lá, o cara não estudar e querer evoluir a qualidade na frente do instrumento, sim, o eu já sei tudo realmente é muito difícil. Né? São passos para trás. Cada vez que um músico deixa de ouvir uma crítica construtiva, ele está dando um passo para trás. E isso não é só banda, né? Isso daí é na trajetória do músico total, a carreira total da pessoa é essa daí. Então o cara vai ensaiar sem tirar música, vai fazer uma sessão de gravação sem passar as músicas. Inclusive é o próximo tópico que eu ia abordar aqui, essa questão da gravação. E deixa eu já puxar o gancho que vai ficar bacana. Como eu gravo bastante, eu tenho muito aquela coisa do auto-rec, né? Eu aperto o play e eu toco. E essa é uma coisa que me fez entender o que a pessoa sente quando eu conto 4 para o cara gravar, entendeu? É realmente meio aflitivo. Você se sente acuado, né? A hora que você vê o botãozinho vermelho ali, cara, tá piscando o rec, você não sabe mais tocar, os dedos ficam moles, né? Você não sabe mais fazer absolutamente nada. O cara não estuda, não evolui, não ouve crítica. Ensaiem com metrônomo seus putos. Tá certo, cara. Tá certo. O guitarra que desafina e fala que é dissonância. Acontece, cara. Acontece. Quando o músico erra, ele vai tentar se desculpar de qualquer jeito. Vai tentar falar, foi minha avó que me chamou, aí gerou esse acorde aqui. E, não é assim, né? A gente tem que assumir o erro. Né? Quantas vezes eu fui ensaiar, os caras chegam, pô, tinha que fazer tal música. Eu não tirei, eu não vi que tinha essa música pra tirar. Então, cara, toquem aí, eu tiro, semana que vem eu toco, não tem jeito. Mas daí entra aquele caso, se você é o cara que sempre faz isso, já entra numa rotina e fala lá, quer apostar quanto que o fulano não tirou? E existem casos, na época que eu tocava com banda de barzinho, aconteceu uma coisa muito engraçada, que a gente tirou uma série de músicas e no final tava lá, né, uma brasileira. E o cara achou que era uma música nacional e não a música uma brasileira do Paralamas. E não tirou a música. Né? Então ensaiamos sem baixo. E isso acontece. Né? Às vezes você pega a lista de 10 músicas para tirar, tira 8. Esquece 2 de bobeira. Tira a música errada, já tirei a música errada também. Então tem casos e casos. Né? Só que, pô, é obrigação. Né? É obrigação. Chegar com música tirada no ensaio acho que é um mínimo aí, né? Se ensaiar sem tirar a música é tomar banho sem lavar o pé, cara. Não tem muito jeito. O pior da banda é quando todo mundo é desorganizado. Tiram músicas em tons diferentes e todo mundo sai na porrada. Mas aí que é legal, cara. Aí que é legal. Se todo mundo é desorganizado, tira a música em tom diferente, não tem o que fazer. Se você não ligou pra alguém e perguntou que tom que vai ser, quem tá errado é você. Você tem que pelo menos perguntar que tom que é. Né? Só que essas coisas que podem parecer óbvias, elas são a dissonância. Elas são adquiridas com o tempo. A gente vai vivendo isso, vai trabalhando com banda e vai aprendendo como que é o comportamento dentro da banda. Então, às vezes o que é óbvio para quem está acostumado, que é ir no ensaio com as músicas tiradas, pode não ser tão óbvio assim para quem está começando agora. Por isso também que a coluna tem muito esse ponto de mencionar o começo da coisa, né, como chegar, como se portar no estúdio. Então, a primeira vez que você chega no estúdio, você não sabe aonde que seu instrumento vai ser ligado. Né? Eu aposto que todo mundo que tá vendo já passou por isso. Você não tem muita certeza das coisas. Então, tem que ter alguém ali que fala pra você, fala, você tá errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Você tá certo, mas você agiu de uma forma esquisita. Né? E assim vai. Voltando a falar da gravação, quando você está trabalhando com uma banda que já tem ensaio, que já tem composição, você já tem um certo nível, né? Você já está com aquilo em andamento, aquilo já está rolando. Então o fato de você ir gravar a sua composição não pode ser uma coisa não natural. Né? Tocar a música tem que ser natural. Então quando você vai tocar, você pega o seu instrumento, sabe tocar a música, está bem ensaiado, tem fluência naquilo,
a gravação acontece, a gravação simplesmente rola. Então, ó lá, chegou o Sarcaustic, Marcondes ali, ó. Então, para você estar preparado para fazer uma gravação, é o ensaio que vai te preparar. Só que, olha o ciclo, você estudou sozinho para poder ensaiar e depois que fez o ensaio, tá bem ensaiadinho, vai para a gravação. Né? Existe muita questão de gravar o ensaio para você escutar os teus erros depois. E isso é muito útil. Né? Você vai escutar o erro, aí você chega na gravação, você vai errar aquilo 20 vezes. E aí o produtor que tem que ter paciência absurda para não matar o cara. Né? Mas sim, a ideia é essa. O produtor tem que ter muita paciência, tem que entender o que o músico está tentando fazer e ajudar ao máximo. Né? E, cara, por mais nervoso que o produtor esteja, ele nunca pode demonstrar para o músico, porque daí o nervosismo passa para a pessoa e sabe quanto que o cara vai acertar, né? Nunca. É infinito o erro. Então, essa questão de fazer a gravação do ensaio, a questão de você chegar no ensaio estudadinho, preparado, muito importante, aquecido. Vai gravar, meu, se aquece. A famosa síndrome do REC. Pois é. Então, ó, de novo, usando o Mardita de exemplo. Fui gravar o baixista do Mardita e ele falou, ó, meu, eu tenho síndrome do REC. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Você não é baixista? Ele falou, não, eu sou dentista. Né? Então, isso acontece. Tá certo. O cara é dentista, o cara não é baixista. E aí a gente linka esse papo lá com a outra coluna que eu estava mencionando, que você tem o seu trabalho, né, que eu mencionei o Yuri. Você tem seu trabalho, você tem sua carreira, né? Nem sempre você é músico, você não é todo mundo numa banda que vive de música. Então você precisa desse contato de ensaio para transformar o teu hobby numa coisa mais séria. Né? E aí, muitas vezes eu esbarro nas colunas na situação grana. O quanto de grana. Ensaiar demais também é um case. A banda é puro estúdio e um monte de azulejo ao vivo. Exatamente. Só que ensaiar demais é um problema menor do que ensaiar de menos. Né? É mais bonito o cara tocar certo e aprender a ter presença de palco do que o cara ter uma puta presença de palco e não tocar nada. Né? Então tem esse paradoxo aí. Só que, meu, de fato, quando o músico parece um ladrilho no palco, um poste, né, realmente é difícil de você moldar isso no cara. Dá, é possível. Mas o cara tem que estar aberto a escutar as críticas construtivas. Né? Não é simplesmente chegar e falar pro fulano, nossa, tem que se mexer. Viu? Não é assim. Cara, eu mesmo já vivi isso daí. Vivi bastante. Então, na época, comecinho, banda de rock e tudo, cara, eu não sabia o que eu tinha que fazer no palco. Não que hoje eu saiba, mas era bem pior. Era um pouco mais complicado. Então, o termo músico azulejo que o Giovanni achou engraçado aí, realmente existe. O que você deve ter para ser considerado uma banda boa? Poste sou eu, é verdade. É verdade. Então, meu, Giovanni, pra você se considerar uma banda boa, cara, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é humildade, velho, é não se considerar uma banda boa. Deixa que os teus fãs mostrem isso pra você com números. Você tem que trabalhar a sua banda pra ser uma banda boa. E quem vai falar se a banda é boa é você lotar casa, cara. É lotar show, entendeu? Não tem jeito. Não tem como você chegar e sair por aí falando, ó, eu sou uma banda boa. Não, cara, você tem que fazer música boa, você tem que produzir coisa boa, fazer coisa com qualidade e aí quando marca show tem público, né? Então, estou bem acostumado a tocar para 2 pessoas, 3 pessoas, estamos por isso. Não, cara, não são gatos cenográficos, Gabi, são gatos de verdade. Eles não são cenografia, eles realmente participam. Inclusive aquele que está tomando banho ali, só porque eu falei dele, ele resolveu olhar. Ele toca melhor que eu já. Ah lá, só tenho minha avó é fã, fala, justo, cara. A média de fãs aí diz que você realmente é muito bom. Mas, enfim, essa coisa presunçosa, né, de, porra, eu tô tocando bem, eu sou uma banda boa. Meu, eu acho feio isso, né, muito difícil. Simone pergunta,
que mais odiou fazer do estilo que você gosta e o que mais você gostou do estilo que não gosta. Cara, o que eu mais odiei fazer no estilo que eu gosto, eu acho que foi aprender a gravar. Isso realmente é difícil, porque quando você grava acontece uma coisa muito legal, né? Que é você enjoar da sua própria música. Então isso acho que foi a coisa que eu menos gostei dentro do estilo que eu gosto. E a coisa que eu mais gostei no estilo que eu não gosto é o show. Não tem nem dúvida, cara. Eu trabalhei bastante com sertanejo, o show é sensacional, é muito legal. Você subir no palco para fazer uma coisa que você não está acostumado é muito bacana. Você sai da zona de conforto brutal. Então acho que são essas respostas diretamente, não tem nem pensar. Claro, Giovanni, você não perguntou no sentido de arrogância. Claro. Então, mas daí a resposta já tá dentro, né? O que a banda tem que ter para ser boa. Música boa, cara. Né? A padaria pode vender tudo, mas ela tem que vender pão. É isso. Então a banda ela tem que ter merchan, tem que ter arte, tem que ter presença, tem que ter imagem, mas ela tem que ter música. Então você tem que ter música boa, você tem que fazer. E aí aproveitando para rebuscar um pouco a resposta, o principal para você fazer música boa é você compor músicas que te agradem. Né? Não importa se você tem mau gosto. Você tem que fazer músicas que você está confortável, que você gosta. Não adianta nada você compor para fã. Não resolve, porque não vai soar natural, não vai soar seu. Então a ideia é você trabalhar com músicas que soem bem para você. Né? Tem que ser legal para você. E aí depois, claro, né, o fã vai ser atraído porque aquilo é convincente. Você acredita no seu trabalho. Eu entendi que não era arrogância, não. Mas a ideia é essa daí. E, meu, eu até falei um negócio na resposta da Simone aí que eu vou esmiuçar um pouquinho, a questão da gravação. Quando eu comecei a gravar, não só produzir, mas gravar mesmo, eu percebi que quando você compõe alguma coisa e vai colocar isso, né, vai eternalizar isso, é um pesadelo. Você escuta a sua própria música 200 vezes. Então é realmente complicado. E o ego por parte de músicos pode fazer uma banda acabar não dando certo? Com certeza, cara. Com certeza. Com certeza o ego do músico, ele está o tempo todo sendo testado e acariciado e chutado. Então é engraçado, né? Como o seu instrumento vira o seu rosto. Então você trabalhando com música em termos gerais, não só em banda, músico solo, músico de bar, músico de estúdio, qualquer tipo de música. Você faz às vezes um negócio super simples e as pessoas falam, nossa, que legal, cara. E isso dá uma puta massagem no ego. Aí você chega na banda, vai fazer um negócio, fica, meu, que merda que tá isso, sabe? É muito natural você ter esses altos e baixos. E aí o cara pode gerar um escudo em cima disso e achar que ele é o melhor da rua dele. E sendo assim, o cara vira um ser arrogante demais. Né? É muito comum de acontecer. E aí a banda pode não dar certo porque quem tá junto com o cara não aguenta. Né? A relação fica um lixo. Então, porra, eu já trabalhei com pessoas dos dois lados, né? Então, sem citar nomes. Mas eu já trabalhei com pessoas que são monstruosas e humildes. E já trabalhei com pessoas que assim, não tem nada para oferecer e se acham o máximo. E, cara, o cara pode se achar o máximo e não ser, sabe? Só que ele tem que guardar isso pra ele. Ele não pode deixar as resoluções da banda pairarem em cima disso. O cara não pode deixar o ego ficar em cima de tudo que é da banda. Né? E, pô, é prejudicial demais, cara. Prejudicial demais. E aí, de novo, ó, mais uma coisa que não é só dentro da banda, não, cara. Isso aí, em qualquer relacionamento, é uma verdade. Né? Porra, Briane, não, né? Não cite nomes. Os únicos nomes que eu estou citando são Mardita porque eu fui solicitado. Vocês pediram que eu usasse o Mardita de exemplo em tudo. Mas é isso, assim, essa parte de ego, eu acho que é o que todo mundo esbarra. Sempre que existe um problema, sempre que existe uma decisão a ser tomada. Né? Teve uma coluna aí que foi, deixa eu ver o número da coluna. Quando não vou achar o número agora.
Foi a coluna de número 25. O título da coluna é Quando um não quer, a banda não briga. Então, às vezes você toma uma decisão e um fulano vai contra. E se o cara tem humildade, se o cara sabe se posicionar na banda, ele vai conversar. Falar, olha, eu não concordo por causa disso, disso, disso. E aí é bem legal. Você tem um ponto de vista, né? Você enxerga a sua ideia por um prisma diferente. Mas depois, no fim das contas, se você consegue convencer a pessoa que o seu ponto de vista está correto, que o ponto de vista da decisão está correto, o cara vai aceitar de uma maneira legal e as coisas vão fluir. Agora, velho, se você está trabalhando com um cara que vai contra e não consegue explicar o porquê que ele está indo contra, aí complica, né? Aí é o ego falando mais alto, não tem jeito, você bate de frente com as pessoas. E não significa que você não pode bater de frente, claro que pode. Você bate de frente, contanto que você tenha uma coisa melhor para dizer. Né? Então o cara fala, ó, nós vamos fazer agora camisetas amarelas para a banda. Fala, mas o amarelo não é legal. Né? Você dá uma explicação, por que você acha que a camiseta amarela não fica bem? Fala, porra, tem que ser azul. Pronto, aí a banda vai pesar a sua ideia, pesar, porque às vezes o seu ponto de vista não havia sido colocado na balança. Então você pesa aquilo e fala, pô, realmente o cara tem razão. Né? E aí houve aquela coisa honesta, né? Aquela conversa honesta, não teve ego inflado de lado nenhum. Então, muitas vezes o lado é errado, porque é uma pessoa contra 5. Mas, pô, funciona. Se for convincente, se tiver um embasamento legal, funciona perfeitamente. Mardita tem um voto contra qualquer assunto como cláusula pétrea, mas não é ego, é chatice mesmo. Claro, claro. Cara, uma banda que tem 5 chatos, você quer o quê? É chatice, não tem jeito. Né? E aí eu ainda sou nomeado, né, como honroso sexto Mardita. Né? Para quem nunca viu, eu já fiz show com Mardita, tocando tanto teclado quanto bateria. Então eu me orgulho em dizer que eu sou o sexto Mardita, eu posso falar bem e mal com propriedade. Mas, cara, é legal esse exemplo do Mardita porque o cara que vai contra tudo, ele costuma falar, olha, eu não gostei por causa disso. Ele pontua o que ele não gostou. Né? E ele continua sendo voto vencido, mas ele não deixou de pontuar. Então é por isso que você consegue marcar que não é ego e sim chatice. Porque realmente a coisa funciona. O que tu acha do cara da banda que desdenha as ideias de todo mundo e nunca apresenta absolutamente nada para agregar? Então, cara, é o cara que tem o ego inflado, né? Ele acha que ele é mais importante que todo mundo. Ele é o cara que vai contra porque ele quer ir contra. Mas tem muitas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo, né? Tem muita gente que gosta de ir contra só pra ver como que os outros vão se comportar e o cara fica ali comendo a pipoquinha dele e anotando os detalhes. Então, isso existe e existe muito. Né? Acho que em todas as bandas que eu passei, em algum momento, em alguma fase da banda, teve alguém assim, que vai contra tudo, não agrega nada, reclama e no fim das contas quer colher os louros da vitória, quando existe vitória, né? Junto com todo mundo. Se tem 6 pessoas numa mesa e 5 estão afirmando algo, na moral. O Giovanni realmente é o cara chato na banda. Então, monta a banda sozinho que eu acho que você vai se dar melhor. Então, é curioso isso, né? Já pensou? Você monta a banda sozinho, você convida pessoas para fazerem parte do seu trabalho e você quer ter o prazer de discordar de você mesmo. Esse é o cara chato, né? Já não é nem ego mais, já é chatice total. Mas sim, existe e eu acho que esse cara tem muito que apanhar na vida, tem muito que apanhar de banda, né? Apanhar de palco pra ver que não é assim que as coisas funcionam, cara. E eu vou puxar de novo o gancho da Simone, a pergunta que ela me fez, das coisas que eu gostei em estilos que eu não gosto. Porque quando você sai da tua zona de conforto para trabalhar, você é obrigado a aprender certas coisas que, cara, se você não anda, passa por cima de você, de verdade. Né? Então, qualquer estilo que você vai trabalhar fora do seu, você tem que sentar a bunda na cadeira, cara, e estudar que nem um imbecil. Porque você vai ser hostilizado, né? Mesmo que indiretamente, vai ser hostil. Né? Você está saindo de um estilo que não tem nada a ver. Então, cara, eu tocava com banda de sertanejo
E eu não sabia nem me comportar no palco, cara. Então, assim, vou eu lá, cara, assistir show, né? Pegar coisa em site pra assistir show, pra ver como que os caras se comportam no palco. E aí você tá acostumado a ficar na frente, né? Geralmente, banda de metal tem aquela formação de pato selvagem, né? Que fica o vocal na frente e o resto atrás. Ou aquela coisa linear, que todo mundo tem um mesmo grau de importância ali. Sertanejo não, né? Sertanejo muitas vezes você nem aparece, você fica lá para trás. E o vocalista fica lá na frente, muitas vezes só com o microfone ou com o violãozinho, muitas vezes desligado, só para ele ter o apoio, né? Vide meu teclado aqui, mas pelo menos está ligado. E a banda não aparece, você fica lá para trás, cara. É um negócio diferente, a gente que vem do rock e do metal não está acostumado. Então você tem que aprender muito, tem que engolir muito ego para conseguir fazer essas coisas. É, meu, pato selvagem, cara. Formação pato selvagem. Fica aquele Vzinho, né? O vocal na frente e a galerinha pra trás, né? Montando aquele Vzinho. É bonitinho, funciona melhor quando tem menos integrantes na banda. Se o Slipknot tentar fazer isso daí, os caras não tem palco pra eles. É complicado. Mas é assim, então, trabalhar com gente, voltando a falar do cara que tem o ego maior que ele, né? Você sai do seu estilo e vai para outro, se você tem esse perfil, você aprende a mudar. Né? Você meio que é forçado a mudar para conseguir fazer alguma coisa. Senão você não dura um show, não tem jeito. Não dura um show porque os caras vão ver a tua postura errada e não tem jeito. Ah, pode pedir de qualquer sabor, cara. Eu não tenho frescura com pizza. Viu só? Os caras me oferecendo pizza no meio do negócio. Perfeito. Bom, então deixa eu continuar aqui na minha listinha. O próximo tópico seria a criação. Né? Como trabalhar com criação, como chegar com ideias para a banda. Então eu separei esses tópicos porque quando eu escrevo lá na coluna, de repente não dá para escrever tudo que eu quero, não tem como expressar muita coisa. Então, a parte de criação de músicas, ela é uma coisa curiosa quando você tem uma banda fechada, né? Então, pensa assim, você está trabalhando com uma banda de um estilo X, e você chega com uma ideia que flerta com o estilo Y. Como que a banda vai reagir? Né? De que jeito que os caras vão falar para você que eles não gostaram daquilo? Né? Como que os caras vão assimilar aquilo e transformar no tal do estilo X? Qual trilha de teclado eu mais me orgulho de ter criado? Se eu posso dar uma palhinha? Porra, cara, essa é uma pergunta muito difícil. Eu não sei do que eu me orgulho de ter criado, cara. Mas eu posso dar uma palhinha mesmo assim. Ó, puta tecladista, hein? Cara, eu acho que no disco do Insolitary, no Confinement, tem algumas linhas ali que eu gosto bastante, mas eu acho que a Devil's Playground eu tenho um orgulho um pouco maior. Eu vou até mencionar o motivo. O disco estava gravado e a gente teve um problema grave e precisou refazer essa música praticamente toda, assim. E essa linha de teclado ela saiu muito sem querer, né? E eu gostei demais do resultado. Mas eu posso falar de uma outra coisa que eu me orgulho muito dos teclados do Insolitary, tanto das músicas novas quanto do primeiro disco. Eu não sei se, até você que perguntou, Michael, não sei se você sabe disso, mas a mente criativa do Insolitary é o Matthew, né? É o nosso baterista. E ele chega, cara, com as músicas muito montadas na cabeça dele. E não é todo batuqueiro, né? Todo baterista que consegue ter essas ideias melódicas todas. E a maioria dos arranjos de teclado que foram desenhados ali foram ideias dele, cara. Então, o cara que chegou ali falou, eu queria que você fizesse assim, ó, e faz com a boca os barulhinhos, e aí a gente tenta interpretar os ruidinhos dele e faz os teclados. Né? Então eu tenho um puto orgulho disso. Né? Não só pela parte de execução, né, das linhas,
mas da parte de entender o que ele quer, né? Eu tenho muito orgulho dele ter as ideias. Então é sensacional isso aí. Agora, linha minha, assim, cara, não sei se tem alguma que eu posso me orgulhar tanto, assim, mas eu acho que essa situação num contexto geral. Ah, então você queria Hollow, safado. O Matt, inclusive, canta melhor que o Briane. Cara, o Matt é um amorzinho. Pronto, um pedacinho de Hollow pro Mr. Michael. Cara, Hollow é uma música que eu gosto muito de tocar. Né? Eu já quase quebrei meu teclado tocando essa música algumas vezes, porque começa a descer a mão na música sem perceber. Eu lembro uma vez a gente estava tocando no Manifesto, uma casa aqui de São Paulo, era um festival, e os caras comentaram, né, que a banda precisava de uma presença de palco bem poderosa, assim, pra gente ganhar pontos nesse festival. Eu não lembro o contexto exato. Cara, eu fiquei com medo de quebrar meu teclado, eu tava descendo tanto a mão naquele instrumento. Triumph Over Death, cara, isso daí é música, spoiler. Cuidado, cara, fica mandando spoiler aí, de repente vão roubar sua ideia, hein? Mas essa música vai ficar legal. Então, a Triumph Over Death é uma coisa muito interessante, né? Eu vou falar um pouco desse conceito aí. Além do Solitary, além do Mardita, a gente não consegue ficar parado, né? Quem gosta de música, quem gosta de tocar, costuma ter esse perfil. E as bandas vão surgindo, as ideias vão surgindo. Então, puxando o gancho lá de trás que eu estava falando, de quando você leva uma ideia diferente para sua banda, como vai ficar a cena depois da pandemia, vou falar isso daqui a pouco. Você chega com uma ideia diferente do estilo que a banda está acostumada a trabalhar. Então, às vezes, você gosta muito daquilo, independente de ego. Você simplesmente gostou muito daquela linha, você acreditou muito naquela música, e a banda não tem como aceitar, porque de repente é outro estilo, né? A banda não, os caras podem enxergar que na mão da banda não vai soar do jeito que você imaginou, não vai soar legal, a música vai perder muito no estilo da banda. Então é comum que surjam bandas adjacentes, né? E nessas formações novas de banda, de repente vem coisas legais, vem músicos legais, vem instrumentos diferentes, vem ideias novas, um estilo novo. E depois que você trabalha um pouco nessa banda nova, assim, você pode trazer coisas legais para a banda inicial, lá do estilo X, que não aceitou o estilo Y. Né? Então, nada é jogado fora. E essa Triumph Over Death é um projeto, né, que a gente montou, que é coisa fora do In Solitary. E o Mardita não deixa de ser assim também. Né? O Mardita surgiu de ideias do Briane em português, mais rock and roll, né, com uma pegada mais assim, mais crua, né? E aí ele não tinha como fazer essas músicas soarem no In Solitary. Em criação, puxando o lance de opiniões divergentes, tem muita gente virando banda de um homem só. Cara, inclusive você me deu essa resposta lá nos antigamente, cara. Você me apresentou uma banda chamada Old Man's Child. E é a banda de um homem só, né? Um cara só, então não é de hoje não. E, cara, a ideia da banda de um homem só, inclusive, existe comigo, né? Eu tenho um projeto aí que eu até te chamei, seu safado. E, sim, já vi a tua segunda pergunta aí, eu já vou emendar. E assim, cara, a banda de um homem só, ela só tem um problema, né, que eu tô tentando contornar esse problema com a minha banda de um homem só também, que é semelhança entre as músicas. Então eu acho que de repente as coisas podem ficar muito parecidas quando você trabalha no mesmo período. Então já estou dando aí a minha ideia de problema e a minha ideia de solução. Né? Eu acho que se você tem um período muito curto de composição, você tende a compor tudo muito parecido, né? Em termos de timbre, de arranjo, em qualquer instrumento. E se você tem um gap maior de composição, as coisas tendem a ficar mais legais, porque os momentos vão variando. Agora, problema disso no estúdio, muito pelo contrário, cara, muito pelo contrário. Então, recentemente eu vivenciei um negócio que
chegou um cara aqui, junto com o Briani, para gravar uma voz. Meu, o cara sabia exatamente o que ele queria. O cara tinha certeza do que ele queria. Então ele chegou, não que ele chegou dando ordem no Briani, porque o cara foi muito calmo, muito de boa. Mas ele chegou e falou assim, Briani, é o seguinte, eu quero isso. Cara, é lindo. O Briani foi, fez o que o cara pediu, resolveu. Sabe, foi uma gravação super tranquila. Então eu acho que no caso da banda de um homem só, existem essas duas facetas, né? Existem esses dois lados. O cara que simplesmente resolve fazer a banda de um homem só porque ele é chato e ele não consegue se adequar em banda nenhuma. Então visualizem o Giovanni, né? Tá fazendo um monte de perguntas sobre exatamente isso. E... Sim, pode ficar triste, cara. Eu tô te usando de exemplo para a resposta do Marcão. Pergunta do Marcão. Você vai fazer a banda porque você é chato, e você não consegue conviver com as pessoas, você sabe que é brincadeira. E existe o cara que simplesmente sabe o que quer. O cara tem certeza do que ele quer e ele vai trabalhar de uma forma muito tranquila, ele vai trabalhar com velocidade, né, e com qualidade. Então a banda de homem só tem... no meu lado da balança, assim, eu acho que pesa um pouquinho mais para ser mais legal. Não desmistificando a ideia de ter a banda de grupo, mas a gente tem que concordar que quando você trabalha com muitas pessoas, as opiniões divergem e aí demora um pouco para as ideias saírem, né? Demora um pouco para as coisas de fato acontecerem, para as coisas serem, as decisões serem tomadas. E no cara sozinho, ele simplesmente toma as decisões, por mais erradas que elas possam ser, e o cara resolve a vida, né? E essas resoluções é que eu acho que tem uma vantagem maior aí. Então já fica de exemplo pra banda, cara. Decisões rápidas sempre são mais legais. Agora eu vou puxar o Briani lá, meu, de pandemia. Cara, tá difícil de visualizar, né, o que vai acontecer com a pandemia. E eu acho que a única dica que dá pra gente tentar passar para as pessoas é tentar fazer o máximo de coisa remoto possível, tentar ensaiar remoto, tentar gravar alguma coisa remoto, nem que seja só de brincadeira, e não parar de ter ideias, não parar de gravar as ideias. Olha o Mano GV aí. Pô, Giovanni, eu tenho certeza que sim, cara. Um dia você será uma ótima banda de um homem só. Sim, cara, você será uma ótima banda de um homem só. Só falta ter a banda de um homem só, daí você pode ser uma ótima banda de um homem só. Mas com certeza você tem potencial para isso, só falta você desenrolar, né? E é o desenrolar que a gente tem que falar, né? Sempre. E quando você está muito enrolado, é complicado você tomar decisões, né? E aí mesmo a banda de um homem só pode se enrolar feio na hora de tomar uma decisão e aí a coisa complica e não adianta nada, né? Você tem que ficar pedindo ajuda para as outras pessoas. Então, meu, pandemia, vamos lá de novo. O que é o mais interessante, né? Ensaiar não dá, mas o processo criativo fica todo em aberto. E eu puxo lá o gancho do que eu estava falando de criação. Quando você tem uma ideia, a parte mais difícil, no fim das contas, não é ter a ideia, e sim colocar a ideia no papel, né? E sim passar a sua ideia para o instrumento. Isso é muito difícil. Não é todo músico que tem essa expertise, não é toda banda que consegue pegar uma ideia e transformar em música, né? Então, a pandemia de repente pode ajudar essas pessoas que têm dificuldade de trabalhar com banda e trabalhar com as coisas. O Michael merece apanhar, cara. Se você... Eu até perdi a linha de raciocínio, cara. Ele falou assim, se você leu isso e me acha gostoso, dá uma piscadinha pra câmera. É um menino safado. André, o vídeo vai cair. Sim, vai cair. Enfim, quando as pessoas se enrolam na questão de tomar decisões e de fazer as composições sozinho, tem que negociar com a banda, né? Então, na coisa de pandemia que a gente está trabalhando com coisa remota, tem que ter comunicação, tem que pegar as ideias, tem que trabalhar, tem que ficar passando por um instrumento, brincar muito com o instrumento, né? Tem que tocar umas coisas aleatórias para as ideias surgirem, e aí de repente você
aproveita esse período de quarentena para desenvolver alguma coisa, né? E quando você desenvolve coisas sozinho e traz para a banda, essas ideias vão ser, claro, vão ter que ser aprovadas, né? A banda vai ter que aprovar. Então, o que é legal de ter em mente? Antes da cena e sim com a banda, leve o seu material, né, pós-quarentena para a banda e tenha os ouvidos abertos para ouvir as críticas. Não tem jeito, né? Tenha a ideia na cabeça que muita coisa vai ser descartada. Agora, o que ficar é lucro. Agora, a cena, cara, a cena é muito difícil de medir, porque a gente não sabe quais são as bandas que estão aproveitando o tempo, né? Termina com nude, por favor. Não, cara, eu não faria isso, eu gosto de vocês. Sobre composições, elas pertencem a você ou à banda? Putz, cara, é um tema muito legal. Porque as composições, elas, geralmente a gente escuta, né? A gente vai assistir algum vídeo, alguma coisa, e você trabalha com fulano compôs, fulano escreveu tal parte. E quem que registrou, né? Então a música é de quem registra, cara. A música é de quem registra. Então se você quer que seja seu, registra só no seu nome. Senão você pode registrar em nome da banda. Registrar com percentuais para todos os integrantes. Inclusive eu fiz uma coluna sobre isso, né, explicando mais ou menos como que você tem que fazer. Né? As colunas elas tentam mostrar um caminho, né? Não é a verdade absoluta de nada. Então nesse caminho eu tento mostrar que existem órgãos que fazem isso. Né? Então você pode ir atrás, é estadual geralmente, você pode ir atrás disso e ver como que é feito o registro de várias pessoas para a mesma música. O que é legal de fazer, cara? É uma boa prática que a música da banda seja da banda e não de uma pessoa só. Né? É o mais interessante, afinal de contas você é um cara legal. No In Solitary tudo pertence ao Elder. Sim, no In Solitary tudo pertence ao Elder. Mas olha só, a gente combinou isso, né? Então é outra boa prática, você ter essa cabeça de chegar e falar, meu, não é mais fácil registrar o nome de um só? É muito mais fácil. Então, pô, o cara vai lá, põe o nome dele e deixa a coisa de acordo com a banda de que vai ser o nome dele. O que é feio é o fulano ir lá e fazer o registro por baixo do pano, né? Aí de fato fica complicado. Então, Giovanni, não importa muito quem compôs, cara. Importa o que você vai conversar com a banda e definir, né? O que é seu, o que não é seu, o que é da banda, o que não é da banda. Tem bastante editora também. Sim, cara. Sim, de fato. Tem editoras, tem bastante meios de você fazer registro. Né? Então, o importante é ter algum meio de provar que aquilo é seu. Agora, de quem é, em nome de quem que tá, tem que ser uma combinação aí dentro da banda, tem que ser um ajuste do grupo. Não adianta pensar em coisas assim mirabolantes para ficar milionário com direito autoral, porque não é o que vai acontecer, gente. Você tem certeza disso. Cara, eu falei numa coluna aí sobre instrumento, né? E aí, na parte de instrumentos, a gente vê muito músico reclamando que, porra, o instrumento não ajuda e tal. Cara, tenta ser um músico legal com o que você tem, meu. É a coisa mais importante. Qual você acha que é o primeiro motivo na cena de hoje os artistas, projetos, sua grande maioria, abortarem o formato álbum e aderirem ao formato single? Cara, isso é uma tendência, né? Inclusive o Solitary tá agindo dessa forma também. E eu acho que é uma série de fatores aí. O primeiro dos fatores é que as pessoas não compram mais disco. É muito difícil você comprar disco. Hoje você ouve tudo por streaming, né? Então é muito mais fácil você atingir o seu público-alvo com uma música de, sei lá, de 4 minutos e meio, 5 minutos, do que com 12 músicas. A pessoa não vai ouvir todo mundo, né? Então eu acho que é mais interessante o single porque você é lembrado mais vezes ao longo do ano se você lançar um single a cada 3, 4 meses do que você lançar um disco a cada 2 anos. Então tem toda essa situação. Pessoal, não vou mandar nude para acabar como o Briane pediu, porque eu tenho carinho por vocês, eu jamais faria isso. Mas
Em 15 segundos eu sumirei com a minha face feia da frente de vocês. Muito obrigado por quem prestigiou. E o Subsolo continua aí com as colunas. Estamos aí em Solitary, Mardita e afins e todo mundo junto.